acho que os jovens se interessam muito pelos seriados porque interage mais. Tipo, a gente pode estar aqui dentro da sala de aula, só que não é a mesma coisa, porque lá a gente se diverte, a gente se descobre no seriado. Talvez é a coisa que você passa, que você se passa, só que você não sabe como reagir. E no seriado, às vezes, até é uma coisa meio parecida. Eu acho legal porque fala sobre o que acontece na nossa adolescência de hoje, fala sobre o bullying, ensina a não praticar o bullying, ajuda mais a ele não se envolver nas drogas, ajuda mais as pessoas que talvez pensam em querer uma coisa que não é certa. E isso é o que é o legal do seriado, que você se comunica com ele. Pois é, esse é o papo do Caleidoscópio de hoje. Você viu os jovens ali falando dos seriados. Geralmente, quando a gente fala de seriado, né, seriados de TV, ou agora pela internet também, as pessoas têm acompanhado séries na internet, aliás, séries produzidas especificamente para a internet. Tem um detalhe interessante, geralmente a gente acha que jovem é que gosta de seriado. Será realmente isso? Você que é jovem que está ligado conosco, o seriado é um produto voltado para o público jovem? Você gosta de algum seriado? Você que é um pouco mais maduro, vamos dizer assim, tem saudade de algum seriado da sua época? E vamos lembrar que há um tempo atrás, principalmente ali nos anos 70, nos anos 80, muitas pessoas na nossa sociedade criticavam os seriados que vinham dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque esses seriados seriam enlatados, essa pecha, né? Esse nome era muito forte, e fariam com que nós consumíssemos produtos dos Estados Unidos a partir de seriados, né? De histórias que têm a ver com o way of life, com o jeito americano. Pois é, esse é o papo de hoje e a gente quer a sua participação. E por falar nela, atenção, atenção! Nós temos até uma novidade aqui para você. O negócio do Caleidoscópio foi crescendo, crescendo tanto que agora não é Facebook mais. Tá no Facebook, mas é a nossa fanpage. E para você participar, entra na nossa fanpage facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Combinado? Tem também Twitter, tem um monte de outras possibilidades. E o telefone para você que quer participar com a gente, que é o 3209-0113. Lembrando o Twitter, ó, @Caleidoscópio TV. Então ficou tudo muito parecido. Fanpage, né, que é o nosso programa Caleidoscópio TV, e o Twitter Caleidoscópio TV. E hoje é dia de promoção. Hoje sai a nossa pizza, a pizza grande, com refrigerante, da nossa parceira Bitela Pizza. Hoje é sexta-feira, mas só vai ganhar quem der a sua opinião interessante sobre o nosso tema, seriados. Qual seriado que você curte mais, tá bom? Fala com a gente o que você curtia. E aí nós vamos ter uma pizza grande sorteada hoje no final do programa para você que é nosso telespectador. O telefone da Bitela Pizza, aqui em Belo Horizonte, que é o 3378-6600, ou em Contagem, no Eldorado, que é o 3395-6262. E aqui hoje também, dá tempo ainda, durante o programa você vai participando, nós vamos ter um par de convites para o show dos Neguinhos. É isso aí, show comemorativo dos 15 anos da banda, dos Neguinhos. Eles estiveram conosco na segunda-feira e eles fazem show no Hard Rock Café. Tá bom? Então você vai deixar o seu nome. O show é hoje, sexta-feira, a partir das 10 da noite. E você que, né, no final do programa sai o nosso resultado. Se você quer mais informações sobre o show, o telefone é o 3011-9511. E para quem vem aqui participar do Caleidoscópio, a gente tem Vale Lanche do Bang Bang Burger. Deixa eu mandar um beijo, um abraço pro pessoal ligado com a gente na TV Imaculada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É isso aí. E agora nós vamos apresentar os nossos convidados, né? Nós temos aqui primeiro a psicóloga e professora da Faculdade Pitágoras, que é a Vanessa Souza. Tudo bem, Vanessa? Obrigado pela presença, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Tá, joia. Você curte seriado? Você assiste? Curto. É mesmo? Você marca horário, essa coisa toda? Não tem compromisso naquele horário? Sim, um pouco, né? Com seriado prudência. Tem que ser assim, né? Não com tem prudência, jeito. exatamente. Então tá bom. Bom, nós trouxemos também ele, que é estudante de engenharia, né, do Cefet, né? Cefet Engenharia. Isso. É colega de um grande amigo meu, que é o Lucas Galvão. Um abraço aí pro Lucas. Ele que diz que é viciado em seriado e ele não gosta de seriado nacional. Não, o negócio tupiniquim não é com ele. Então é o Daniel Leto. Tá bom, Daniel? Tudo bom, é um prazer também estar aqui hoje. Uhum. E quanto ao vício de série, vício assim, né? A gente assiste bastante, mas viciado eu conheço gente bem mais que eu. Daniel, você assiste mais na TV ou na internet? Particularmente o Netflix, por Isso, streaming. né? Por causa de tempo, né, cara? Porque você está conta de estudando, tempo. está fazendo estágio também. Para eu chegar Uhum. e deixar de marcar um compromisso para assistir um programa que passa um determinado horário, para mim não compensa. Tá. E eu faço muito download também. Ah, é? É. Isso, então tá bom. Legal. Obrigado pela presença, viu? Bom, nós temos aqui uma banda muito interessante. Eles estão atrás de um movimento, por trás de um movimento que é um movimento a favor da música autoral, da música própria. Estou falando do Eu e os Outros Loucos. Palmas pros caras. Obrigado, moçada.
Obrigado. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem? Bruno, Tudo bom, meu cara. Então, apresenta a banda pra gente. Quem é quem aqui? Vamos lá. senhores, Eu e Outros Loucos, que é cada um de nós, né? Eu e Outros Loucos, esse é o Marcelo Bumer na bateria. Palmas pro Marcelo, na cozinha, né? Ao lado dele, o cara que é igualzinho o cara do outro lado, no contrabaixo, Du Drummond. Tudo bem, Du? Beleza? Do meu lado direito, sim, é outro. Esse aqui é o Nando Drummond, nosso guitarrista. Obrigado, Nando. São gêmeos? Que história é essa? Cara, que 17 loucura. anos atrás. 17 anos de música, né? Ô, Bruno, me conta uma coisa. Seriado, você curte? Como é que é essa história? Cara, eu fui muito fã de seriado, assim, acompanho algumas séries com menos frequência, né? Acaba que a gente trabalha na noite, trabalha Na com noite não música. dá, né? Você tá ali o tempo todo à disposição disso. Qual que é uma a série inesquecível? que eu Uma série mais inesquecível. fui fã, assim, toda a minha vida. Eu, inclusive, tenho a box dos 10 anos. É mesmo? Foi Friends, eu acho. Friends era Ó, espetacular. o Daniel já tá ali. Friends é muito bom. Cara, as reviravoltas que tinha. Você se identificava eu com acho que aquelas pessoas? Eu sou um cara bem-humorado e minto pra todo mundo que eu sou inteligente. Então, o humor inteligente que tinha em Friends era encantador pra qualquer um. E Friends, ele podia atingir aquele cara que tá saindo da pré-adolescência ali, com seus 14 anos, Ah, legal. Tinha um até a público galera amplo. tritona, Isso. quarentona, assim, porque era um seriado bem fácil, a linguagem era muito gostosa de você assistir. Então, não, eu achava aquilo espetacular. E os personagens a gente identifica, né? Nem que não Sim. seja com a gente, mas algum amigo nosso, você fala, ih, é igualzinho, ó. Eu achava formidável, assim, que tinha o cara burro que se dava bem com as mulheres, tinha o cara burro que não se dava bem com as mulheres, tinha o cara nerd, caramba, que não se dava bem com mais nada, nem com mulher, nem com qualquer outra coisa. Ele era assim, a representação do desastre. Por que você olhou pro Nando? Não, quando não você é. falou Foi olhar, foi mera olhar. coincidência. E o cara casou 3 vezes também. Né? Cara, e era espetacular, porque ele não tinha nem acabado de casar, ele já estava separando. Tá bom. Era uma Ó, pensamento em breve. fã de seriado é assim, a gente começa a falar, os caras não param. E o outro entrou ali, pode parar. Vamos fazer um som, depois a gente volta a conversar. O que a gente vai ouvir, Bruno? A gente ouvia Esse violão Rolling Stones. canção tema do nosso disco, É. né, que vai sair ainda esse ano, chama-se Canções de Guerra em Tempos de Paz. Tá bom. Nitroglicerina no caleidoscópio, então. Nitrogliceminas. Todo mundo dá uma confundida. Valeu, nisso. sobrei! O que habita o coração de um homem, o que existe dentro de quem você vê, o que resiste em quem você conhece, o que se sabe e o que nunca vai saber. O que te move quando você respira, o que te faz sentir tanta emoção, o que te espanta quando em tempos de paz o rádio liga e toca logo aquela canção que te faz lembrar de tempos em que a guerra não era história, em livros jogados, quase esquecidos e empoeirados, que te faz pensar como há ódio, discórdia, rancor e pessoa capaz de fazer guerra em tempos de paz, de fazer guerra em tempos de paz.
like I'm on the wrong side. Gonna break me out. Trapped in the deadliest prison on Earth. She would have struggled. Then she gave up. Afterward, when he got up, he put his hands on the sheet for leverage. Every action has an equal and opposite reaction. He had a connection with one person in the school, and it was the wrong type of connection. What's up, Theo? Professor Girafales, me permite fazer uma observação? Sim. Pudding! All right, come on, you two. Crazy works. What do you want me to do? Smile. Time to discuss amputation. We're not cutting off her leg. One syllable at a time. Okay, so repeat after me. Je m'appelle. Pelle. Great. Okay, faster. Je m'appelle. Pelle. Je m'appelle. Me poo-poo. Holy Mother of God! What are you guys yelling about? Go to bed, go to bed, go to bed. Isso. Gente, quando rolou o Chaves aqui, todo mundo bateu palma. Foi um negócio meio louco aqui, cara. Um negócio assim, precisava estar no ar isso. Uma loucura, virou cult. E dá audiência, viu? Dá muita audiência. Bom, vamos fazer o seguinte, chegou a convidada nossa, que é a Tatiana Costa, que é professora do curso de Cinema e Audiovisual da Faculdade UNA. Foi minha colega também no UFMG, né, Tati? Tudo bem, professora Tatiana? Tudo bem? Tudo bem, você? E seja bem-vinda. Bom te ver de novo. Muito legal. Tatiana, vamos tentar definir assim, quando a gente fala seriado, né, que tipo de produto audiovisual é esse? Assim? Tem algumas características que são desse produto, assim? Tem. Qualquer narrativa que é dividida em capítulos, exibidos com uma certa regularidade, é uma narrativa seriada, no caso do audiovisual. Não é uma exclusividade do audiovisual, isso já havia... Na literatura, né? Isso tem na literatura, vem do folhetim, as próprias narrativas orais, como Mil e Uma Noites e tal. As radionovelas. No rádio, a radionovela, né? Mas na TV, as narrativas seriadas se dividem basicamente em 3 tipos, né? As telenovelas, que são uma grande história dividida em capítulos. Isso. As minisséries, que são uma história de menor duração, geralmente duram 20, 30 capítulos, e os seriados, que aí a gente tem uma história para seguir, e aí vai dividido em temporadas, ou é um grande tema, como essas séries sobre investigação, séries médicas ou algumas comédias, que você não depende de ver todos os episódios para poder compreender a série toda, e você acaba se apegando aos personagens e às situações desenvolvidas em cada episódio. Sim. Então você pode ver não linearmente e se divertir da mesma maneira. Legal. Vanessa, a Tatiana falou de se apegar, né? Como é que é essa relação aí? A gente cria uma identidade com aqueles personagens, a gente se coloca no lugar dele, ou a gente torce para que... ainda bem que não aconteceu comigo, foi com ele. Como é que é essa relação aí? Tem um nome melhor, identificação. Identificação? Sim. Tá. Esse é um processo que o sujeito ele utiliza das significações e representações culturais do nosso tempo de sociedade. E o que ele faz com isso? Ele quer ser igual, ele se identifica. E ele usa esse mecanismo justamente para se relacionar. E, nesse processo, as pessoas passam a se vestir do jeito que eles veem na legal TV. Isso. As relações se constroem nos modelos que eles assistem na TV. As questões de relacionamento afetivo também se fundamentam nesse processo de identificação. Então, agora, desculpa, Vanessa, mas assim, quem é o autor, né, o roteirista, quem produz, tem um pouco da manha de sentir a temperatura do ambiente também, né? Ele não joga qualquer coisa assim, né, para lá. Ali também reflete um pouco do que é a realidade também, né? Com certeza. E tem um outro detalhe, quando vocês ficam questionando por que faz tanto sucesso o seriado. Esse viés desse modelo por episódio e temporada. As pessoas esperam uma semana para ver como vai se desenrolar próximo fato. Isso é uma crueldade, né? Isso está dentro de uma ordem do estímulo, do algo novo. E uma outra questão que traz fundamentar esse sucesso é que a TV ela vai influenciar no comportamento. E ela é sutil, ela é indireta e ela é cumulativa.
Então, quando a gente percebe, você já está totalmente dentro daquela história. Tá? Mas um processo super natural, sem essa ordem do vício. Tá. É da identificação. Eu quero legal. aparecer. Uhum, eu quero estar ali. Deixa eu aproveitar. Daniel, onde é que você entra lá? Você consegue se identificar lá? Tem algum personagem dessa série que você fala assim, nossa? E é isso que é bacana. Na hora que você menos percebe, você tá dentro do seriado e você começa a assistir 20, 30 episódios num dia, daqueles de meia hora, normalmente as comédias de meia hora, e sem perceber. Uma série, por exemplo, que mostra isso, que é bem parecida com Friends, chama How I Met Your Mother, que ele mostra relações que fazem parte do seu cotidiano. Você se imagina sentando e conversando com seus amigos no boteco, batendo papo, sempre tem aquele cara sarcástico, contigo, né? Ou o cara mal resolvido amorosamente. Isso é totalmente dentro do cotidiano. Tá, legal. Quantas séries você está acompanhando agora? Rapaz, em setembro de 2012. Eu tinha contado, mas eu esqueci. Acho que Você mandou uma lista de 13 pra gente, mas esse número 13, não sei se é um número meio confiável, não. Tem 13 lá. 13 já não é bom, mas... Rapaz, a que eu acompanho atualmente são aquelas. Agora tem umas que não passam mais, né? Que é Friends, Roma, Chaves mesmo. Chaves, quem não assiste Chaves até hoje? Né? Não, é o tipo de coisa que você assiste 20, 30, 40 vezes e continua rindo do mesmo jeito. Cai sempre naquela piada. Vamos voltar na Tatiana aqui. Tatiana, em termos de linguagem, linguagem audiovisual, tem alguma característica que seja das séries que ajuda até essa identificação, ajuda a gente a gostar? Como é que é isso? Dá para falar numa linguagem de seriado? Tem dois aspectos que eu acho que são bastante interessantes da gente ver. Um que tem a ver com o que você disse, da coisa da gente ficar preso à série, que é da própria construção da narrativa interna a cada episódio, assim como na novela, que sempre deixa que a gente chama de gancho da ação. A ação não se completa. Capítulo. E aí a gente fica assim, não, agora o que vai acontecer? Que a série sempre tem que acabar com e aí? Então, E aí a gente vai ver o segundo episódio, terceiro, quarto e tal. Agora, do ponto de vista da linguagem audiovisual, assim, da estética das séries, existe uma gramática desenvolvida especificamente de série de TV, chamada sitcoms, que são as séries de situação, que são essas que a gente não precisa seguir a história, que remontam lá não apareceu ali nas melhores, uma das minhas preferidas, que é I Love Lucy. Que aí foi desenvolvida essa gramática de um teatro que não era um teatro televisivo e que tinha muito plano fechado na piada e um tempo bom da piada e tal. A risada, né? As gags, né? E aquela claque que ri, te estimula e pontua que é a hora que vai sorrir, assim. E aí Friends copia isso. E várias outras. A gente ri junto com a galera lá, né? Próprio Chaves. E no Brasil várias. Sai de baixo, toma lá da cá e tal. Vamos lembrar, isso é uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia que aí, casando aquilo, e aí, que é o gancho de passagem de bloco, de passagem de uma semana para outra, ou um mês para outro, junto com esses estímulos internos, principalmente no caso da comédia, aí a gente fica grudado mesmo. As outras séries têm outras particularidades. Atualmente, existe, principalmente nesses canais mais dedicados à produção de série, uma grande proximidade com uma estética cinematográfica. Tanto que grandes cineastas têm se dedicado a produzir séries, atores que fizeram carreira em cinema, estão para a série, por exemplo, a Glenn Close tem uma série incrível que chama Damages, que ela é protagonista, acho que está na 6ª temporada, não sei. O Martin Scorsese produz e dirigiu o primeiro episódio de uma série chamada... é uma sobre a máfia, que chama Boardwalk Empire, que é da HBO. Então começa a ter essa fusão aí. Acrescenta mais uma coisa à lógica das séries, que é uma qualidade excelente. No Brasil, cineastas também têm se dedicado a isso. A Kátia Lund faz parte da equipe dessa série que a gente estava até comentando agora, que é a FDP, e que é uma coprodução, que tem ator argentino e tal. Então, tem sido feito grandes investimentos. Então, junta essa técnica de fazer o e aí, junto com essa lógica de estimular a gente internamente e uma qualidade excelente. Essa textura bonita, né, do cinema, né? Nossa, até eu viciei também. Tentação. Diga, Bruno, vamos lá. De certa forma, é uma receita de bolo, né? Sim, uma receita de bolo que funciona. Tanto que no Brasil, ele até mencionou aqui, o Minhocó tinha um Sai de Baixo que tinha essa ideia que era cômica. Foi congelado, depois voltou de novo. Depois eu lembro que eu assisti, que eu achava formidável, que eu ria assim de passar uma hora, aquela do
do Luiz Fernando, junto com aquela outra louca magrinha, Os Normais. Os Normais. Uhum. Putz, era uma coisa cotidiana, que você via aquela coisa, poxa, eu brigo assim com a minha namorada. Sabe? Você se encontra Grande dentro família daqui, também é assim, né? E ali tem um exemplo interessante que, assim, não funcionou no cinema tão bem como funcionou no seriado. Exatamente, não é? é verdade. Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos com música agora, porque daqui, o papo empolga, né? Vai começa e tal, isso aqui. Ó. Bruno, o que nós vamos ouvir aí nesse violão do Rolling Stones aí? Pois é, Eu e Outros Loucos, essa aqui é uma... A gente faz alguns experimentalismos, assim. Isso aqui é uma bossa and roll. Bossa and roll? É uma bossa and roll que a gente vai fazer. Ok, e eu fui. Vamos lá. É só mais uma canção feita por um homem qualquer. Nem me lembro qual era a estação. Se era primavera, outono ou verão. O inverno, eu sou só mais um homem qualquer, triste, dono de um grande coração. Faço tudo aquilo que puder pra estar lá e encantar teu sono no frescor do céu ou no calor do inverno. Perco na minha emoção. Penso, logo existo, posso desistir. Lamento por já não estar mais aqui. Eu perdi. Você cresceu. Eu não gosto muito de seriado de TV. Eu até assisti alguns aí, mas não dá mais. Eu assistia Lost. Eu acho legal que tenha um ou outro mistério pra você ficar ligado no seriado. Olha, um urso polar na ilha. Nossa, você viu aquela fumaça preta ali? Meu, tem uma escotilha no meio da ilha. Mas peraí, e a fumaça? Peraí, mas e o urso polar lá? Velho, tem mais gente do outro lado da ilha. Tá, e a p*** da fumaça? E o urso? E a escotilha? Aí eu desisti. Não, que isso? Vocês estão me fazendo de otário? Aí você que é burro e não tem paciência. Paciência, os caras ficaram inventando 1 milhão de mistério pra colocar naquela merda de seriado lá. Vamos inventar essas coisas aqui pra esses otários assistirem, aí depois a gente pensa no que isso quer dizer. Daniel, você tem 10 segundos pra se defender, provando que você não é um otário. Vamos lá. É o tipo de coisa que você não discute, você só aceita. Também não, né? Você pode... Beleza, eu gosto. Mas você já recebeu muita crítica? Fala, pô, velho, você não queria esse negócio? Não tem nada a ver. O Galvão mesmo que você citou aí, ele é mestre em falar. Não, você gosta só de latar, não, esse roteiro não faz sentido, mas é o tipo da coisa que você tem que deixar passar. Mas tem um seriado aí que você não tá deixando passar, não, né? Me contaram aqui no meu ponto. Supernatural. Pois é. Esse aí você não tá aceitando, não, né? Não, o negócio de Supernatural é uma série
fantástica, que muita gente gosta, eu respeito. Só que eu não gosto porque ela é muito previsível. Você pega dois irmãos motherfucker que eles não cometem erros. Eles simplesmente vão lá, descem porrada em todo mundo, eles vão apanhar uma hora, mas você sabe que no final tudo vai dar certo. E eles morrem e voltam o tempo inteiro. Morre e volta, mas... Aí não vale. Enjoa. Como é que é, Bruno? Cavaleiro do Zodíaco Cavaleiro do Zodíaco. Dragon Ball, cara. O Kuririn bateu o recorde de quem morreu mais vezes. O cara morre, mas ele volta. Mas antes dele bater muito, ele apanha até quase morrer. Aí depois ele volta tudo forte, plá. E é mais ou menos essa onda. Eu já gosto do sobrenatural justamente pela temática do rock and roll, assim, que os clássicos do rock, tem o Impala também, que eu sou fã do Impala meio assim. Vamos fazer uma trilha? Vamos fazer uma trilha? Hein? Vamos fazer uma trilha aqui? Das antigas, assim. Rapidinho, vamos lá. Armação ilimitada. Ô, Nerd, que trilha é essa, Nerd? Essa é do Armação Ilimitada. É esse, seriado brasileiro. E quem fez essa trilha, me parece, foi o Sérgio Dias, do Mutantes. Dos Mutantes, mandou bem, hein? Agora me conta uma coisa, esse monte de carrinho aqui, velho, o que é isso aqui? Mostra aqui, olha aqui. Os caras ficam meia hora pra montar essa parada aqui. Isso aqui é a minha favela colorida, velho. O problema é quando coisa ele que fica dá um brincando, som. Precisa disso tudo mesmo? Isso aqui é um brinquedo de criança, bicho. Eu acho que o enteado do meu irmão, quando vê isso aqui, fica louco, cara. Cheio de luzinha colorida. Então tá bom. Deixa eu voltar no Daniel. Daniel, de novo, vamos entrar no papo aqui. Final de temporada. Você fica meio roendo as unhas, tenso, tem que ir ao psicólogo. Como é que é isso? Você começa a chorar e por aí vai. E principalmente, mais do que de fato acabar um seriado, é pior ainda quando você espera um hiato ou então uma próxima temporada. Você sabe que ela vai sair, mas você sabe que você vai ter que esperar mais um ano. Aí você começa a contar os dias. Sim. Eu tô desde o início do ano esperando Dexter. Domingo tem. Bom, Vanessa, qual que é o limite aí? A gente chegou a tocar um pouco na questão do vício, mas qual que é esse limite aí entre o vício, né, e o acompanhar e estar ali ligado? Como é que é isso aí? Eu acho importante definir o que é vício, né? Uma característica do vício é a utilização de uma substância aditiva por um tempo excessivo. Então, o que é isso? Eu posso assistir os meus seriados nacionais ou internacionais, mas eu não posso perder meu vínculo social. Então, eu posso assistir toda terça-feira, às 18 horas, começam lá, mas eu não posso deixar a minha vida social ficar diretamente impactada com esse horário de seriado. Esse é o perigo. Algumas pessoas utilizam dessa relação densa com a TV e esquece do seu vínculo social, o vínculo afetivo. Sim. E aí é que está o perigo do vício. Enquanto eu dou conta de assistir, mas manter minha vida social, ok. Mas não utilizar da TV para ser a minha fuga. O negócio... Então está proibido. Vai lá, Bruno. Isso aí me lembra bem. Eu era bem pirralho, assim, quando passava o Cavaleiro do Zodíaco. Isso. E eu lembro que a gente estava... Qualquer coisa que você estivesse fazendo, você estava jogando bola, aí passava 6 horas. Gente, 5-6, o jogo foi muito legal e cada um ia para sua casa. Eu acho que isso realmente é interessante. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Essa é uma característica também desse produto, não é, Tatiana? Tem um acordo ali com o telespectador, tá, o horário tem que entrar, né? Tem, e tem uma lógica que é uma lógica de promessa mesmo. Assim, tem vários autores que usam essa palavra, inclusive. Eles te prometem, os seriados te prometem uma série de coisas e você fica esperando isso se cumprir. E eles te prometem internamente, na medida em que repetem uma série de coisas, que você vai se acostumando com aquilo, acompanhando a história, e externamente. Todo seriado, ou você tem, dentro da própria TV, chamadas e tal, nos outros veículos, críticas, anúncios e tal, e na internet, principalmente, criam-se grupos, fóruns e comunidades e tal, que ficam alimentando aquilo. Né? Igual... Dessa época de Cavaleiros do Zodíaco, eram só os meninos que jogavam bola ali, e talvez vocês comentassem. Mas aí vinham as figurinhas, né? Tem todo figurinha, um mercado, bonequinho, não sei o quê. Tatiana, vamos problematizar um pouco isso. A gente não começa a absorver
tudo também, não? Com pouca visão crítica, sei lá, tem até expressões, até uma... Como é que... Vamos nisso aí. É uma lógica complexa porque é uma lógica que parte de uma ponta, que é uma ponta que está preocupada em fomentar o consumo. Isso. Então, é complicado porque existe todo um investimento intelectual e de dinheiro para fazer produtos que sejam consumidos pelo maior número de pessoas, pela maior quantidade de tempo, assim, pelo maior tempo possível. A indústria cultural, né? É uma indústria, é uma indústria, isso. né? Então, você precisa, tanto que algumas séries não prosseguem porque elas não conseguem atingir esse objetivo. Tá. Então, é muito sofisticado o mecanismo de construção das séries, que historicamente se sedimentou e vem se desenvolvendo, né? E esse investimento intelectual para a coisa ficar cada vez mais aditiva, digamos assim. Mas esse telespectador não fica muito passivo, não, hein? Eu acho que não, porque as séries, elas estão muito sofisticadas e abordando diversos temas, e incorporam temas da vida das pessoas mesmo, e jogam as pessoas para fora da vida, para fora da TV, para fora daquela tela. O risco, como você colocou, é até que ponto eu consigo manter essa coisa que eu acho saudável, não sei se essa é a palavra, de fazer o trânsito entre o que está na série e o que está na vida. Tá. Né? O problema é ficar só na série. Deixa eu aproveitar, o Gleison é nosso telespectador, quer participar com a gente? Vamos lá? Está no telefone. Alô, Gleison, boa tarde. E aí, boa tarde, Elias, beleza? Tudo bem? Gleison, me conta uma coisa, você gosta de seriados? Ô, cara, eu sou apaixonado, mas eu não sou igual, não corro esse risco aí que a moça falou aí de ser viciado, de viciar e tudo mais, não. Eu me considero um pouco viciado, que é Friends, cara. Friends? Eu sou apaixonado por Friends. Ah, você tá como essa turma aqui, né? Como é que é? Você tá como essa turma aqui, né? Aliás, eu acho que eles te conhecem aqui, ó. Você conhece... Grande brother, Gleison. Conhece a galera aí, conhece a turma. Daqui a pouco o Bruno fala. Você me conhece, Elias, pô. Gleison Fonseca, vocalista do Carne Nua. Sim, claro. Ô, Barão Vermelho na veia. Aê! Barão era carne crua, carne nua. Isso mesmo. Ô, meu jovem... Mas então... Tá. Deixa eu pedir para você abaixar o volume. Abaixa o volume da sua TV, tá muito alto, tá dando da minha TV? Isso, abaixa o volume. Vamos conversar pelo telefone, tá bom? Isso, legal. Vai lá, fica à vontade. Vamos lá. Pô, eu queria concordar com o rapaz que aparece no vídeo aí, na hora que você entrou com o segundo bloco aí. Aquele Lost é ridículo, cara. Aquele Lost... Finalmente! Alguém... Oh, tá vendo, Tatiana? Oh, muito bem! Em close-up aí agora. Brother, perdão que eu sei que você é defensor do Lost. Cara, aquilo lá é muito pai. E eu vou te falar que vocês esqueceram de falar de um seriado nacional também aí. Eu acho que o Bruno falou do Sai de Baixo, se eu não me engano. Isso, legal. Mas tem o Toma Lá da Cá, cara. Sensacional também. Ô, Gleison. Acho que ele tem até um longa-metragem. Gleison, você acha que a gente sofre de um complexo de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues? A gente desvaloriza os seriados nacionais, acha os americanos mais legais e tal? O que você pensa disso aí? Cara, eu acho que não. Acho que o seriado nacional, ele é bem recebido, sim. O problema é que, a exemplo dos cinemas, né, cara? Eu vejo os cineastas aí, Fernando Meirelles, a turma toda aí, Cacá Diegues, sempre reclamando sobre o tempo que os filmes novos, nacionais, vão ficar em exibição pelo falta de espaço das salas de exibição. Sala de exibição, bem lembrado. Está chegando um novo do Bruce Willis aí, ele vai ficar mais tempo. Então, um exemplo disso, eu acho que aqui no Brasil também tem um pouco isso, assim, no se diz respeito aos seriados, né? Ótimo. Eu acho que na TV a cabo, por exemplo, passa muito mais seriado americano, aliás, não passa nenhum seriado brasileiro. Acho que é só a Rede Globo que passa o seriado nacional lá no canal dela. Ô, Gleison, muito importante que você falou, porque tem uma lei agora, né, de que as TVs a cabo, você tá sacando bem a coisa, vão ser obrigadas a exibirem um mínimo de produção nacional. Tá? Então, vai no racha, assim, vai ter que colocar lá, tá bom? O problema do Brasil com relação às artes no todo, cara, nós como músicos, a gente sofre muito com essa coisa do espaço. Por exemplo, você liga o rádio, você tem, numa meia hora de música, você tem 15, 20 minutos de gringo, para depois tocar uma música nacional, principalmente as rádios jovens que tocam pop rock, que é a nossa praia ali, do Bruno, a turma e do eu e outros outros. E há exemplo disso em filmes, seriados também. Claro. Acho que o Brasil tinha que mudar realmente essa mentalidade para valorizar mais o trabalho nosso, né? Valeu. Muito obrigado, viu, Gleison, pela sua participação. Um abraço. Alô, Gleison. Valeu. Até mais, isso, ótimo. Bom, vamos fazer o seguinte, está na hora da gente chamar a música, né? Isso, no finalzinho aqui, daqui a pouco a gente volta. Vanessa está doida para falar, não tá? Ela, já vi tudo. Bom, mas vamos de música. Aliás, vamos aproveitar agora, já que o Gleison falou que a gente tem desvaloriza a coisa local, vocês estão com um movimento, que é um movimento para valorizar o autoral, independente de ser em inglês, em português, o que for. Exato. Né? O Nitrogliceminas, ele nasceu
de uma ideia de dois caras que não são normais, que sou eu e o Gleison. E aí a nossa intenção é fazer com que as casas de show, o público em si, existe uma turma que quer ver a novidade. Igual eu estava conversando com você no camarim, o que nós estamos fazendo pela música hoje é só manter a chama acesa. Elvis mudou o conceito dos anos 50, Beatles mudou 60, Led mudou 70. No Brasil, Legião, Cazuza, Barão, tantos mudaram na década de 80. E aí você tem... Clube da Esquina, na década de 70. Clube da Esquina, na década de 70. Pop rock nos anos 90, Nos né? anos 90 foi os últimos suspiros. Os últimos suspiros que vieram Pato Fu, Skank, Jota Quest, todo mundo aqui de Minas, um celeiro excelente de bandas. Tia Anastácia. E aí nos anos 2000, apagou-se. Aí começou esse pop, que eu costumo brincar, que é um pop sexista, né? Hoje qualquer clipe que você vê de uma cantora dessa, o clipe é pra ver quem faz mais sexo consigo mesmo. Não sei o que, é uma coisa meio que, sabe? Cara, eu não entendo isso. Então, nós estamos abrindo o movimento Nitrogliceminas. Vai começar todos os domingos no Estúdio Bar. Lá Guajajaras 842, Centro, Belo Horizonte. Todo domingo a partir das 18 horas. Só bandas autorais fantásticas que estão fazendo contato com a gente. Procura a gente lá no Facebook. Nitrogliceminas. Só procurar a gente lá, super fácil. Temos 1 minuto. Vamos lá, Senão então, vai explodir tudo aqui. Fazer aqui o diário de nós que somos seres noturnos. Noitiário. O que fazer dessas noites que nunca terminam? O sono não bate a porta, os pensamentos te dominam. Os tic-tacs contam os segundos e os olhos ávidos não conseguem se fechar. Os pensamentos, ora lindos, ora imundos, inundam a cabeça e começo a transportar. Noite afora até o dia clarear, chega a hora do sol nascer. Não demora o teu corpo desmoronar, você se perder. Noite afora até o dia clarear, chega a hora do sol nascer. Não demora o teu corpo desmoronar, você se perder. O sol saiu. Estamos de volta com o Caleidoscópio aqui na TV Horizonte. E atenção, já vou aproveitar agora para dar os ganhadores da promoção dessa semana. Show dos Neguinhos, que estiveram aqui com a gente hoje no Hard Rock Café. Douglas Fernandes de Oliveira e Ederson Pimentel. A produção vai entrar em contato. Muito bem, isso. Ganhador da Bitela Pizza desse tamanhozão é o Crisley, né, do bairro Cachoeirinha. Muito bem, meu jovem. Todo mundo participou pelo Facebook, pelo Twitter e aí faturou o seu brinde, tá bom? E agora é o seguinte, essa moçada aqui falou que tem par de ingressos nesse último bloco para a moçada que quiser curtir o Nitrogliceminas, que acontece agora nesse domingo. Então tem par de ingressos, o Bruno vai deixar aqui com a gente para você. Então você entra em contato com a gente pelo Facebook, né, o Twitter e nossa fanpage. Combinado? É isso aí? Legal. E agora eu tenho que chamar você para participar da campanha, que a campanha faz parte. É uma campanha importante porque ela é responsável pelos equipamentos de manutenção aqui, né, da Rede Catedral. A gente tem de comunicação da Rede Catedral. Nós temos a Rádio América, a Rádio Cultura, a nossa TV Horizonte e o Jornal de Opinião. Além disso, também, nós temos a campanha responsável pela revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Quer saber mais detalhes? Entre no site ou então liga para o telefone que está aí na sua tela, que é o 3209-3559, ok? E agora, como diria o velho guerreiro, roda, 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 solta o ET, Terezinha. Agente 86.
Feiticeira. Vocês precisam ver a cara desses marmanjos aqui, olhando para o VT, igual você em casa, né? Do mesmo jeito, babando assim, olha lá. Good Times, ele protesta, ele queria o Batman. É aquele Batman que o pessoal protesta, né? A galera que gosta do Batman diz que aquele Batman não é o Batman original, não, de maneira alguma, não tem nada a ver com aquele Batman sombrio. É um Batman totalmente colorido dos anos 50, dos anos 60. É. Bom, vamos dar uma geral aqui. Seu nome e seu seriado, vamos lá. Meu nome é Laiane. Eu acho que o meu seriado favorito é Two and a Half Men, mas eu gosto todos de comédia. Esse é cheio de polêmica, né? Por causa do Charlie Sheen, ele é polêmico, exatamente. Né? É. Mas eu também gosto um pouco de ficção, tipo os mais recentes, The Walking Dead. Mas os de comédia realmente são os que me ganham. Tá bom, passa a bola, vamos lá. Seu nome e seu seriado. Meu nome é Mara. Eu também prefiro seriados de comédia, Two and a Half Men, Family Guy, essas coisas assim. Algum brasileiro? Não, acho que não. Tá bom, passa a bola, vamos lá. Meu nome é Maurício, eu fico entre dois seriados. Maurício, você faz parte da banda? Não. Mas eu fico entre dois seriados. Não, você toca sertanejo universitário, né? Pela sua xadrez. Não, também já saquei, não. Tá Ele fora compra o chapéu no mesmo lugar que ele. Aí sim. Agora, sério, qual que é? Vamos lá. Eu fico entre dois seriados, o cara até falou que a questão da oculturação, eu vi até caracterizado como um dos personagens de White Collar, que é o Neil Caffrey. É um caso pra Vanessa aqui, viu? Vou deixar depois, você resolve. E o outro é Game of Thrones, eu fico entre esses dois. Tá bom, legal. Passa a bola, vamos lá. Meu nome é Nathalie. Eu estava até comentando com o pessoal aqui que hoje em dia a gente pode, com a tecnologia, a gente pode resgatar tudo. Então eu fui no fundo com o Jaspion, que eu tive acompanhando na internet. Porque você não é da época do Jaspion mesmo. Pois é, e com a tecnologia a gente resgata muita coisa. A Feiticeira também, que é muito legal. E eu falei, é o Dexter, né? Dexter, né? Que é muito interessante também. Já que você lembrou de uns mais antigos, vamos em duas pessoas mais experientes aqui nessa plateia, não é? Mais maduros e tal. Seu nome e seu seriado, vamos lá. Meu nome é Jair. E aí, Jair? Sai de baixo. Sai de baixo! Não é tão antigo assim. Passa a bola, vamos ver ali. O Elias, minha série seu nome primeiro, Diarista, Geraldo Pacheco. Minha série é Diarista. Diarista, mandou bem, legal, volta pra cá, vamos lá. Interessante, né, Tatiana? Falaram de duas nacionais, né? Tem um monte de série nacional bastante boa, né? Tanto seriado quanto minissérie, com qualidade incrível, tanto do ponto de vista da dramaturgia, assim, dos roteiros e tal, quanto dos atores. Sai de Baixo e Toma Lá da Cá, por exemplo, são incríveis, assim. É impossível, não digo que é impossível, mas é muito provável que quem assente para ver dê umas risadas. Dá umas risadas, né? Ficou faltando uns experientes aqui no estúdio, né? Segundo a banda, o Marcelo da cozinha ali. Marcelo da época da TV de madeira ainda, tá? A válvula. E aí? Não, eu curtia muito os seriados antigos mesmo, cara. Tipo anos 80, Rin-Tin-Tin, MacGyver, é isso. Nacional, Armação Limitada, então sim, é por aí, cara. Tá bom. Chips, cara. Chips? Muito bom. Mandou bem. Vamos lá, a gente está chegando às considerações finais, né? Daniel, você consegue rever aquela sua postura de não curtir muito o cinema, não, seriado nacional, agora no final do programa, ou não? Você ainda está radical? Pois é, que nem eu te falei. Eu queria gostar mais de coisa... Gostar não. Queria assistir mais coisa brasileira, mas um dos empecilhos maiores é meu tempo. Como ele é muito corrido, eu acabo assistindo na hora que eu chego da faculdade, eu chego da academia à noite e muitas vezes estou muito cansado e tal, então eu deixo para ver depois. Se tivesse para baixar, talvez, ou assistir online no horário que a gente quisesse, com certeza ia facilitar para um monte de gente. Tem muita coisa boa no Brasil. Tá bom. Tatiana, para a gente fechar, essa lei, você acha que vem em boa hora da produção nacional, ser obrigatória a veiculação na TV a cabo? Demorou. Como diria a turma do pagode. Demorou. Não, eu acho que é incrível, assim, que finalmente a coisa vai ficar oficial. Não vai ficar de um jeito ideal, mas é um grande passo, muito importante,
pra gente se ver mais na televisão, né? E mais do que isso, para que as ideias, assim, todas, e moçada nova que está chegando, e gente que já está há mais tempo no mercado não tem espaço, possa produzir e trabalhar, né? Quanto mais, melhor. Eu só fico muito preocupada porque a gente não tem volume de pessoas qualificadas, né? Exatamente. O cinema nacional está passando esse problema, né? Tem um monte de filme parado porque não tem mão de obra técnica. Não tem mão de obra técnica e de gestão. De gestão, dos projetos, né? Das gestão leis. do que sabe dar conta de gerir um projeto, porque é uma empreitada produzir uma série, por exemplo, né? E a indústria do entretenimento, a indústria, por exemplo, nos Estados Unidos era fundamental para a economia americana. Então, assim, quem quiser... Isso, se candidatar. Vai se candidatar vai a isso, vai fazer cinema e outros cursos dessas áreas para poder dar conta, que é um mercado que vai se abrir incrível e tem pouca gente que vai dar conta de ocupar. Tá. Vanessa, para finalizar, eu fiquei um pouco incomodado, fica o tempo inteiro que as pessoas citam pouco os seriados nacionais. E aí eu queria, para finalizar, que você falasse um pouco disso, assim, é um complexo de vira-lata, estou sendo meio exagerado, o que você acha disso? Não, eu acho que a gente pode pensar no conceito da antropologia, que é a dimensão da cultura, tá? Então, hoje a gente tem uma interferência grande da cultura americana. Então, os nossos meninos, os nossos adolescentes, eles têm acesso a tudo que é produzido fora daqui. Então, por isso, esse viés, assim, talvez, de supervalorização de uma outra cultura. Eu vejo isso. E essa faixa etária, jovem, que é uma turma voltada às imagens, o que é novo. Isso então, é uma geração imagética. Então, quando a gente vê essas cores fracas... Só a gente aqui que morre de rir. Eles devem ficar assim, não, que pai esse aí, né? Como é que eles gostavam? Então, mas a questão está pautada nisso. E eu acho legal a gente deixar um recado que a TV, ela educa, ela ensina, ela provoca relaxamento, ela é prazerosa. Então, assistir seriados... faz super bem para o indivíduo. A questão não pode ser compulsiva. Experiência no mundo. Exatamente. A dimensão compulsiva é que pode gerar algum dano à questão do... Tá, joia. Obrigado, viu, Vanessa? Eu que agradeço. Valeu. Gente, muito obrigado pelo papo. O papo começou aqui, continua aí na sua casa e tal, isso e aquilo, ao som dos loucos aqui, ó. Eu e os loucos. Senhoras e senhores, antes da gente terminar... 1 minuto. Exato, queria dizer para vocês, hoje em Sete Lagoas, amanhã em Conselheiro Lafayette, domingo em Belo Horizonte, no estúdio